A janela de transferências está prestes a abrir e o Vasco da Gama precisa se movimentar. Aqui nesse Boa Noite Gigante eu vou trazer a você, torcedor vascaíno, hoje opções livres para o Vasco fechar nessa próxima janela de transferências. Além disso, também trazer informações importantes sobre esse atual momento do Vasco. O clima não é bom, o clima é quente dentro do nosso Cruz Maltino e a pergunta que fica é: o que será feito no Vasco da Gama? Você terá aí pela frente um Boa Noite Gigante bastante agitado, bastante movimentado, cheio de muitas informações e novidades para todos vocês. Mas, rapidinho aqui, antes de começar esse vídeo, antes de começar este Boa Noite Gigante, como sempre faço para todos vocês aqui nos vídeos, quero dar as boas-vindas a todos que estão chegando aqui pela primeira vez. Para quem ainda não me conhece, muito prazer, eu sou o Lucas, você está no canal do Gigante Vasco, e esse daqui é o canal do torcedor vascaíno. Eu tô aqui todos os dias, 3 vezes por dia, com a Corda Vascão, chegando sempre às 7 horas da manhã em ponto. Temos também o Fala Gigante, que é o nosso segundo vídeo do dia, chegando sempre pela parte da tarde, e o Boa Noite Gigante, o terceiro e último vídeo do dia, chegando pela parte da noite. Então é claro, se você ainda não é um inscrito do canal, não perca tempo e venha logo aqui embaixo, já se inscreva, venha fazer parte da nossa família, curta também o nosso vídeo, que é de suma importância para o crescimento e a divulgação aqui do nosso conteúdo. Eu conto com você. Vamos juntos, amigo torcedor vascaíno, fazer de um canal do Gigante Vasco cada vez maior, mesmo diante dessa situação tão ruim do nosso Cruz Maltino. Show? Vamos embora então, sem muita enrolação, falar logo, né, meu amigo de Vasco da Gama. Quero começar, é claro, aqui rapidamente falando sobre Campeonato Brasileiro, porque de forma parcial está atualizada essa 11ª rodada do Brasileirão. Tivemos algumas partidas acontecendo agora no horário das 4 horas. Ainda hoje, domingo, teremos mais 3 jogos. Inclusive, no momento que esse vídeo está indo para o YouTube, estão acontecendo essas 3 partidas. Flamengo e Fortaleza, Ceará e Atlético Mineiro e Corinthians e Vitória. 3 jogos importantes para o Vasco da Gama. E ainda às 7h30 temos Cruzeiro e Palmeiras, Internacional e Fluminense às 8h30 da noite. O Vasco, ele deu sorte, tá? Mais uma vez, o Vasco não deve terminar a rodada dentro da zona do rebaixamento. O Vasco, volto a repetir, deu sorte, não é competência não, é sorte, porque de forma inacreditável o Juventude perdeu a sua partida em Caxias do Sul para um Grêmio que não vinha conseguindo conquistar vitórias, e o Santos perdeu um jogo para o Botafogo muito duro, tá? O Santos jogou bola, merecia a vitória, mas foi derrotado para o Botafogo pelo placar de 1-0. Então, com isso, neste momento, para o Vasco terminar essa rodada no Z4, Vitória e Fortaleza, ambos precisam vencer os seus jogos. Se apenas uma dessas duas equipes vencer, o Vasco ficará ainda fora do Z4. O Vitória enfrenta a equipe do Corinthians dentro da Neoquímica Arena, já o Fortaleza enfrenta o Flamengo dentro do Maracanã. Dificilmente os dois clubes irão conseguir conquistar os 3 pontos, e a probabilidade é gigantesca do Vasco permanecer longe do Z4. Mais sorte do que competência, tá? Porque o momento é muito ruim. O Vasco, ele se encontra novamente na mesma situação da temporada passada, 11ª rodada, 10 pontos conquistados, uma situação de extrema calamidade dentro do nosso Cruz Maltino. A sorte é que na última temporada tivemos o Rafael Paiva, que assim que pisou dentro do Vasco da Gama, virou a chave e fez um grande trabalho. A pergunta que fica é: será que o técnico Fernando Diniz conseguirá fazer esse trabalho também de virada de chave? Eu confio nele, mas infelizmente não consigo confiar nesse atual elenco, que ontem perdeu uma invencibilidade dentro de São Januário, que já perdurava 6 meses. A última derrota do Vasco da Gama jogando dentro da sua casa havia acontecido em novembro do ano passado, contra a equipe do Internacional, ou seja, nem a força do Caldeirão, nem a força do nosso estádio fez com que o Vasco da Gama conseguisse conquistar a vitória, ou ao menos não ser derrotado ontem dentro de São Januário. Eram 11 partidas disputadas no estádio, desde a derrota para o Inter em novembro do ano passado, 7 vitórias e 4 empates. Além disso, o Vasco também perde uma invencibilidade que já perdurava há anos dentro de São Januário
jogando contra o Red Bull Bragantino. O Vasco jamais havia perdido para o Red Bull Bragantino em toda a história, jogando dentro do nosso Caldeirão. Foram 10 partidas no estádio vascaíno, com 5 vitórias do Vasco e 5 empates. E o Vasco conseguiu a proeza de ontem perder para o Clube Paulista. Então, assim, a situação ela é muito delicada, a situação é completamente desfavorável, a situação é completamente preocupante. São 7 derrotas em 11 rodadas do Campeonato Brasileiro. E me desculpe, meu amigo, não me venha nesse momento me cobrar de falar algo bom neste Boa Noite Gigante, porque não dá. Lucas, eu tô aqui para, acima de tudo, te trazer a realidade, te informar com as últimas notícias do Vasco, mas te trazer para a realidade. E a realidade hoje do Vasco é essa. É uma realidade que, se não for virada a chave, é uma realidade que, se as pessoas do Vasco não entenderem o atual momento, o Vasco da Gama ele vai cair para a Série B do Campeonato Brasileiro. Então, o quanto eu, Lucas, nesse papel de jornalista, nesse papel de influenciador da torcida do Vasco, vier aqui e puder colocar a cara para falar a real situação do Vasco, eu vou fazer, mesmo que doa, mesmo que seja chato, mesmo que não seja do interesse de muitos sair do outro lado, eu vou fazer pensando num bem maior do Vasco, porque enquanto eu, Lucas, estiver aqui, eu tenho que trazer a realidade, pois as pessoas de dentro do Vasco da Gama hoje, creio que acham que está tudo maneiro, creio que acham que está tudo legal. A gente vê presidente aparecendo em entrevista coletiva, dizendo que o elenco do Vasco é top 8, a gente vê presidente aparecendo em entrevistas, dizendo que não há necessidade de contratar, que o elenco é bom o suficiente para permanecer da forma que está. Esse é o pensamento. O Vasco hoje não é tratado com o senso de urgência da forma com que deveria ser tratado. O Vasco da Gama hoje, amigo vascaíno, nesse dia 1º de junho de 2025, tem que ser tratado com um senso de urgência. Se não for dessa maneira, o Vasco vai cair. Essas pessoas ainda não entenderam que tudo que aconteceu no ano passado está se repetindo nesse ano. Que tudo que aconteceu em 2023 está se repetindo esse ano. O Vasco não caiu em 2023 por detalhes. O Vasco não caiu em 2024 por detalhes. Vai confiar em detalhes novamente em 2025. Vocês estão de brincadeira com a cara do torcedor vascaíno. É cansativo, meu amigo, me desculpe, mas é cansativo pra caramba todo ano ter que vir aqui pra falar sobre isso. Para falar de rebaixamento, para falar de contratações. Parece que as histórias elas vão voltando. Parece que as coisas que eu já disse aqui, elas vão retornando. Porque, amigo vascaíno, eu tava explorando as minhas redes sociais. Tava dando uma olhada nas minhas redes sociais. E eu, Lucas, na minha rede social, no meu Twitter, no ano passado, eu falei, cara, exatamente sobre isso. Sobre senso de urgência que a diretoria do Vasco não estava tendo. E a necessidade exatamente desse senso de urgência no Vasco da Gama. Uma crítica à atual diretoria do Pedrinho, feita no ano passado, mas ela pode nitidamente ser reutilizada para esse ano de 2025. Meu amigo, a situação ela é cabulosa. E se não contratar, vai ficar ruim. Pior do que tudo, quando eu digo que não há um senso de urgência, é saber que o Vasco da Gama tem um jogo agora, nesse próximo dia 12 de junho, contra o São Paulo, né? Ou seja, sem ser nessa semana, lá na outra, no meio da semana que vem, no dia 12, data que vai cair numa quinta-feira no Morumbi. O Vasco vai ter 2 semanas de descanso. Entretanto, amigo vascaíno, a partir de amanhã ou hoje, ou até ontem, eu não vou saber te dar com exatidão, o presidente Pedrinho já não está mais com o Vasco. O presidente Pedrinho está com a CBF, porque ele foi convidado e vai participar da seleção brasileira nas eliminatórias. Ele será o chefe da delegação. Tá tudo mil maravilhas dentro do Vasco para o presidente do Vasco da Gama se ausentar nesse período de 2 semanas para se tornar o chefe da delegação da seleção brasileira. Então, quando eu digo que não há um senso de urgência, meu amigo, é porque não há. Os caras estão brincando. Os caras estão achando que está tudo legal. A arquibancada de São Januário está morta. Para quem foi no jogo do Vasco ontem contra a equipe do Red Bull Bragantino, viu uma arquibancada de São Januário apagada, em silêncio. Se pegasse uma vela e levasse e colocasse no meio da arquibancada, iria falar que ali não era a arquibancada de São Januário, mas eu iria estar num velório, porque esse era o clima ontem. O torcedor vascaíno ele perdeu as forças. A arquibancada de São Januário, que sempre foi um alento, que sempre foi algo que pulsava, perdeu as forças. Hoje o Vasco da Gama, com relação a torcedor,
ele vive um momento pior do que na Série B de 2021, do que na Série B de 2022. Hoje é um dos piores momentos destes últimos anos da arquibancada de São Januário. A diretoria do presidente Pedrinho conseguiu estragar até a arquibancada, até o bem maior, o que dava mais felicidade para o torcedor nesses últimos anos, foi estragado pela atual gestão do presidente Pedrinho. E a situação é essa. E se não contratar, vai dar ruim. Se não contratar, vai dar ruim, tá bom? Um recado. Use esse dinheiro do Payet para contratar alguém a 1,5 milhão de reais. Porque vocês nitidamente não querem o Payet e vamos mandar real, vamos tocar real. Vocês não querem o Payet, eu não sei o porquê, mas não querem. Vocês estão um pouco se lixando se o Payet é importante ou não, se o Diniz quer o Payet ou não. Vocês não querem. Será que é porque o Payet ofusca o Coutinho? Porque o Coutinho também é um caso delicado de se falar aqui, né? Não joga bola para receber 1,8 milhão de reais. Então será que colocar o Payet em campo ofusca, né? Deve ofuscar, cara. Acho que esse é o motivo. Porque é difícil de entender a cabeça de vocês. E ontem o próprio Fernando Diniz, ele foi perguntado sobre o Payet. E ele nitidamente, pelo menos ao meu ver, ele deixou muito bem claro que só não usa o Payet porque não pode. Porque o desejo dele é ter o Payet dentro de campo. Então se o desejo do Diniz é ter o Payet dentro de campo, por que não renova com ele? Volto a repetir. Será que é porque ofusca o Coutinho? Porque o Payet até o momento jogou 1 milhão de vezes mais do que o Coutinho no Vasco. O Diniz falou isso daí e eu trago a palavra dele a vocês. Se liga só. O Payet teve um problema familiar, ele foi para a França e se ele tiver condições de ficar, uma coisa também que não é só vontade minha. É um jogador que tem uma qualidade que dispensa comentários. Então, eu como treinador, se pudesse contar, seria muito bom. Mas eu não sei como é que vai ser. Um jogador tem um brilho extremamente diferenciado. Então, amigo torcedor vascaíno, é isso. Volto a repetir. Se vocês não querem que o Payet fique, pelo menos usa o dinheiro do Payet para algo útil, para algo decente dentro do elenco. Porque o Vasco da Gama hoje precisa de reforços. E tem jogador bom, livre no mercado. O Fernando Diniz, informação, é que precisa de reforços para alguns setores onde ele já detectou as carências. Diniz, até antes mesmo de fechar com o Vasco da Gama, ele já havia estudado o elenco e entendeu que o Vasco precisa reforçar o seu setor de meio campo, precisa reforçar o seu setor ofensivo, as extremidades. E o Vasco ele vai ao mercado à procura exatamente de jogadores para essa posição. Mas eu vou até falar, tá? Eu acho que o Vasco precisa de zagueiro também. E lembra do Balbuena? Nome que o Vasco quase fechou na janela de transferência do início do ano, muito também por conta do técnico Fábio Carille, que já havia trabalhado com o Balbuena no Corinthians. O Balbuena era o capitão do Carille campeão brasileiro, do Corinthians de Carille campeão brasileiro. O Balbuena tá livre no mercado. O Vasco ele só não conseguiu fechar com o Balbuena porque o clube russo não o liberou naquela época. Porque o objetivo do Vasco era a contratação do Balbuena e o Balbuena queria vir ao Vasco da Gama por conta do Fábio Carille. As negociações chegaram a avançar, só não foi fechado porque o clube russo não liberou. Agora o Balbuena tá livre, sem nenhum clube. Vai atrás do Balbuena. O Vasco precisa de zagueiro. Ah, tem o João Vitor. Ah, tem o Luiz Gustavo. Ah, tem o Lucas Freitas, tem o Luiz Gustavo. São jogadores nota 7. O João Vitor tem um potencial absurdo de ser um jogador nota 8 e nota 3 em diferentes jogos. Hoje, a zaga do Vasco da Gama ela não passa confiança. O Vasco precisa de Balbuenas. O que eu quero dizer é que o Vasco precisa de jogadores grandes para o seu sistema defensivo. A gente vê uma zaga, eu vou citar, do Flamengo com Léo Ortiz e Léo Pereira. A gente vê uma zaga do Palmeiras com Gustavo Gomes e Danilo. E a gente olha para nossa zaga e vê João Vitor e Lucas Freitas, meu amigo. Então, jamais o Vasco da Gama, enquanto tiver esses caras, me desculpe, tá? São bons jogadores, mas jamais a gente vai esperar algo grande desses caras. Ontem o João Vitor entregou de novo. E vai ser assim. Se não trouxer nenhum jogador grande e o Balbuena tá aí dando sopa, livre, corre atrás dele, vai voado atrás desse paraguaio e o contrata para o Vasco da Gama. Tem o Vitinho dando bobeira no mercado. Ah, Lucas, mas é um cria do Flamengo. Meu amigo, com todo respeito, eu caguei que é um cria do Flamengo. Um jogador que veio jogando muita bola agora no Campeonato Saudita, está livre no mercado. Ele passou
Desde 2022, teve passagem por Al-Ettifaq e Al-Shabaab. Está livre agora para fechar negócio. Vitinho é um jogador de 33 anos, com potencial absurdo. Hoje é um ponta que seria titular absoluto no Vasco da Gama. Uma posição que o técnico Fernando Diniz entende ser carente. Vai atrás do Vitinho, livre no mercado. Com o salário do Dimitri Payet que vocês vão negociar, o Vitinho vem e vocês pagam ainda, sobra dinheiro. Então vai ao mercado contratar, é com urgência. Se vocês não contratarem, e o que não falta é opção. Eu poderia ficar aqui, meu amigo, a noite toda falando de nomes livres no mercado, porque tem uma pulsão de nome livre. E a gente tá vendo o clube se movimentar. A gente tá vendo o Grêmio se movimentar, a gente tá vendo o Bahia se movimentar, a gente tá vendo o Botafogo se movimentar, Flamengo se movimentar, Santos se movimentar e só o Vasco da Gama está parado. Até o momento a gente não tem informação de nenhuma negociação que o Vasco começou. Vai esperar até quando? O Pedrinho voltar da seleção brasileira? Vocês estão de brincadeira com a cara do torcedor vascaíno. É cansativo o que vem acontecendo hoje dentro do Vasco, meu amigo. Sinceramente. Mas deixa a sua opinião aí nos comentários sobre o que você também, torcedor vascaíno, acha desse atual momento. Eu, Lucas, vou ficando por aqui. Esse foi o nosso Boa Noite Gigante, o último vídeo desse domingão, um domingo que tivemos apenas 2 conteúdos aqui no canal, o Acorda Vascão e o Boa Noite Gigante. Hoje não tivemos o Fala Gigante porque o Vasco, ele às vezes, como eu falo com vocês, suga as energias, suga, e depois de uma derrota fica ainda pior o clima. Então hoje eu preferi, meu amigo, eu sempre trato aqui com vocês com muita sinceridade, é cansativo, a cabeça estoura, eu tô aqui todos os dias, 3 vezes por dia, e ainda vejo muita gente reclamando nos comentários, o que é pior ainda, porque ninguém sabe o que passa aqui desse lado. Então eu falei, cara, hoje sinceramente eu vou dar uma volta, vou espairecer um pouco a cabeça, vou curtir um pouco o domingo com a minha família, com a minha mulher, com a minha esposa, que é a melhor coisa que eu fiz. Aí eu volto, pelo menos um pouco mais aliviado, para amanhã recomeçar às 7 horas da manhã, porque vai ser um mês tenso também, um mês agitado. Show? Vamos que vamos, vascaíno, curta, compartilhe, se inscreva, ajude aí o nosso crescimento, como eu sempre falo aqui, saudações, Vasco!